Shalom, irmão. Estamos começando. Shalom, meu irmão. A paz do Eterno, nosso Deus, que Ele possa estar na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. E que o Eterno, Ele possa nos dar, sabedoria da palavra, que Ele possa nos dar saúde, que Ele possa nos dar vida. Diante dessa pandemia, que vivemos, devemos sim agradecer ao Eterno por tudo. Seja grato ao Eterno. Porque só o fato de estarmos vivos hoje é algo de agradecer ao Eterno, sim, por tudo. Dobre o seu joelho no chão, meu irmão, e seja grato. Gratidão é a palavra certa. Seja grato ao Eterno. Estamos começando o nosso programa, Momento da Evangelização. Programa que na verdade esse programa, como sempre falo, o intuito desse programa é incentivar as pessoas a ler as Escrituras. Esse é o maior intuito do programa. Shalom, Cláudio. Shalom, Rafael. Que a paz esteja na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. E que Ele possa nos dar sabedoria, que a gente possa entender tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. O intuito desse programa, como eu sempre falo, e eu não vou cansar de falar, é incentivar as pessoas a ler as Escrituras. Que as pessoas possam ter esse hábito da leitura. Que as pessoas possam entender o que é vontade do Eterno nas nossas vidas. Para isso, devemos sim ler a Bíblia. Precisamos urgentemente ler as Escrituras, meus irmãos. Acordem. Vai ser muito bom hoje o programa, vamos ter muitos textos, E como eu sempre falo nos outros programas, que vocês possam pegar a sua Bíblia, que vocês possam pegar um caderno, um lápis, e possam anotar todos os textos que foi falado no programa. Por quê? Para que depois você possa meditar na sua casa e se questionar, Será que ele está certo? Será que ele falou aquilo que está escrito? Eu quero que vocês participem desse programa. Eu quero que não fique só eu falando, não. Eu quero que eu e você participamos do programa. Entenda, meus irmãos, que viver sem ler é perigoso e nos obriga a crer naquilo que nos dizem. O tema para o programa de hoje vai ser muito interessante. Shalom, Marco. A paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. O tema para o programa de hoje é muito interessante. Não siga a multidão. Interessante, Primeiro eu queria esclarecer algumas coisas aqui. Não seguir a multidão, eu gostaria que vocês entendessem. Não é que onde tem muitas pessoas, o Eterno não se faz presente. Não, não é isso. É porque às vezes a gente segue a multidão sem conhecimento. Às vezes a gente segue a multidão sem ter conhecimento da palavra. Porque tem muitas pessoas, eu vou seguir. E às vezes a gente acaba se dando mal, meus irmãos. Entenda. As pessoas têm uma concepção de que seita, na verdade,
é um conjunto de pessoas que estão reunidos num certo local, na casa, que não seja num templo, e que sejam poucas pessoas. Aí as pessoas entendem nisso aí que é seita. Eu gostaria que vocês entendessem, a partir de hoje, que seita não se resume em quantidade ou local onde as pessoas estão falando da palavra do Eterno. Não. Seita, na verdade, é um grupo de pessoas que não importa a quantidade, mas que botam doutrinas, regras, mandamentos e leis que não estão nas Escrituras. Isso é seita. Mas se você se reunir com 10, 15 pessoas e ler as Escrituras e ser obediente ao Eterno, obedecendo os seus mandamentos, isso aí não é seita. Isso aí é povo de Deus. Olha a diferença. Cuidado. Cuidado com a multidão, meus irmãos. Há uma expressão que as pessoas falam, eu acho bem interessante, que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. E não é bem assim. Eu gostaria que vocês entendessem, meus irmãos. A voz do povo não é a voz de Deus. A gente sabe que o povo ele oscila, né? Tanto faz ele falar uma coisa agora, como depois distorcer aquilo que ele falou. Isso é o povo. O Eterno não. O Eterno diz sim, é sim, não é não. O Eterno não tem meio termo, né? O Eterno, ele não diz, com o Eterno não tem talvez. Não tem. O Eterno tem, tu é justo ou tu é ímpio. Tu vai ser salvo ou tu vai ser condenado. Mas o povo não. O povo às vezes oscila nas suas concepções. Eu posso te dar um exemplo das Escrituras. Eu vou te dar um exemplo bem claro de que às vezes seguir a multidão não é o correto ou não é aquilo que o Eterno quer. Você precisa adquirir conhecimento da palavra para saber se aquela multidão fala o que está escrito ou não. Temos que ser obedientes ao Eterno, meus irmãos. Não tem outra coisa. Eu acho interessante que há uma diferença entre permissão e vontade. A vontade do Eterno é que a gente busque as Escrituras, busque o entendimento e faça e obedeça os seus mandamentos. Isso é vontade. Mas o Eterno te dá permissão se você quer ou não seguir. Cuidado. Não misture permissão com vontade, não. Vontade é uma coisa, permissão é outra. Tá? Então eu vou te dar um exemplo de que multidão às vezes oscila naquilo que faz, naquilo que fala. Antes de começar a ler as Escrituras, eu gostaria de fazer uma oração, com vocês. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e orassem comigo. Pai eterno, Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por estar aqui mais uma vez nesse programa, Momento de Evangelização. E que essa mensagem de hoje ela possa ser edificante, né? E ela possa não edificar só a mim, mas possa edificar aqueles que estão me ouvindo e aqueles que vão me ouvir. E que o Eterno se faça presente na casa de cada um, lhe dando saúde, vida e sabedoria. Amém? Doda, meu irmão, que o Eterno abençoe tua casa, tua família. Shalom, meu irmão. Então eu gostaria, meus irmãos, que vocês pegassem a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou ler tudo, para que não fique muito grande, porque senão não vai dar tempo. Eu vou ler alguns versículos, mas que vocês possam anotar isso no papel e depois você possa meditar em casa, para ter esse hábito da leitura. Então a gente vai ver do que a multidão é capaz, meus irmãos. Cuidado.
Eu vou ler do versículo 8 ao versículo 9, quando o nosso Senhor Yeshua entra em Jerusalém. Diz assim: uma grande multidão, preste atenção, uma grande multidão estendeu seus mantos ao longo da estrada, à frente dele. E outros cortavam ramos das árvores e espalharam no chão. Então o povo ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi. Louvem aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então as pessoas o clamavam quando ele entrava em Jerusalém. Essa palavra Hosana, né, que está nas suas escrituras, significa salve-nos. Salve-nos. Eu te imploro, nos salva-nos. Tu que habitas nas alturas, nos salva. Isso é o significado de Hosana. Então o povo estava clamando, né? Mas cuidado, meus irmãos, esse mesmo povo, essa mesma multidão que clamava quando ele entrava em Jerusalém, foi a mesma multidão que diante de Pôncio Pilatos gritava: crucifica. Onde é que a gente vai ver isso? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e anotasse em Marcos capítulo 15. E do versículo 8 ao versículo 15. A gente vai ler e depois você na sua casa, vocês possam meditar no versículo 15 de Marcos, para que vocês possam ter mais entendimento sobre as Escrituras. Tá? Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 15. A gente vai entender de que a multidão ela oscila, o eterno não. É sim, sim, não, não. Vamos lá. No versículo 8 ele diz assim: então começou a reunir-se uma multidão diante de Pilatos e pediram que soltasse um preso. Como sempre, era um costume daquela época. Na Páscoa soltar um preso. Versículo 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. A essa altura, ele havia percebido que aquilo que era trama apoiada pelo sacerdote principais, porque estavam com inveja dele. E popularidade de Yeshua, ele já estava ficando popular e as pessoas já estavam com inveja dele. Mas os sacerdotes principais incitaram a multidão, quer dizer, incentivavam a multidão para pedir a libertação de Barrabás no lugar dele. Se solta Barrabás, perguntou-lhe Pilatos, o que farei com esse homem que vocês chamam rei dos judeus? Então a multidão, o que é que a gente pode entender disso aí? Então a multidão que estavam clamando: Shalom, irmã Renata, que a paz esteja na tua casa. Shalom, Maria José, minha mãe, que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja. Que o Eterno faça presente na tua casa. Então, a mesma multidão que estava clamando, aplaudindo a entrada dele em Jerusalém, cuidado, foi a multidão que disse: crucifica-lo. Versículo 13, ele respondeu gritando: crucifica-lo. Mas por quê? Indagou Pilatos, que como ele fez. Mas foi o que ele fez para que crucificassem? Mas eles gritavam ainda mais alto: crucificam. Então Pilatos, ansioso por agradar ao multidão, ao povo, soltou Barrabás e ordenou que chicoteasse Yeshua e o entregasse para ser crucificado. Então o que é que a gente entende sobre isso, meus irmãos? Shalom Dinho, a paz na tua casa, meu irmão. Veja que a multidão, a mesma multidão que aplaudiu,
foi a mesma multidão que gritou crucifica. Então isso é o perigo de seguir a multidão. Às vezes a gente não sabe se está no caminho certo ou não, se estão buscando o eterno ou não. Cuidado! Multidão não é sinônimo de sabedoria. Multidão não é sinônimo de fidelidade ao eterno. Não, não é. Você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa ler a Bíblia para entender a vontade do eterno, meu irmão. Eu sempre vou dizer isso. Shalom, Wellington. Paz esteja na tua casa, meu irmão. Cuidado, meus irmãos. O eterno não quer quantidade. Nunca quis. O eterno quer qualidade. Que sejam poucos, mas que sejam obedientes. Para que uma grande multidão se não obedece ao eterno? Viver de aparência? Não. O eterno não quer isso. Às vezes a multidão, as pessoas seguem a multidão simplesmente para encontrar bênção. Porque a multidão ela está ganhando bênção, ganhando salvação ou ganhando bens materiais. As pessoas o seguem. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Shalom, meu irmão Diogo, que a paz esteja na tua casa, meu irmão. Eu gostaria agora que vocês abrissem a Bíblia. Eu vou te dar um exemplo dentro das Escrituras de pessoas que só seguiram nosso Senhor Yeshua, a multidão, simplesmente pelo fato de ter alimentado eles, de ter dado curas. Isso é o perigo da multidão. Às vezes as pessoas seguem multidão simplesmente pelo fato de ver as bênçãos naquela multidão, as conquistas que ele tem. Mas será a vida parte do eterno? Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Não se iluda com isso. Então eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 71. Aí vocês podem ler na sua casa com calma, né? Depois que acabar o programa, vocês leiam com calma para vocês terem entendimento. Eu não vou ler tudo, eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler do versículo 22 ao 29 de João capítulo 6. Eu vou ler o versículo 22 e 29 para a gente ter um pouco mais de entendimento. No versículo 2 ele diz assim: no dia seguinte, a multidão que permanecia do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Yeshua não entrava nele com seus discípulos e que os discípulos haviam ido na frente sozinho. Outros barcos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde havia comido o pão. Quando a multidão, preste atenção, quando a multidão viu que Yeshua não estava ali e nem seus discípulos, subiram num barco e foram para Cafarnaum à procura de Yeshua. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasses aqui? Yeshua respondeu. Veja bem, quando você pegar a sua Bíblia, João capítulo 6, você lê o capítulo todo para vocês entenderem. Mas nesse momento essas pessoas estavam seguindo, por quê? Porque ele tinha multiplicado pão e peixes. Porque tinha fazido cura no meio daquela multidão. E as pessoas estavam o seguindo. Mas quando chega no versículo 26, ele dá uma resposta a essa multidão que vocês prefiram ouvir. Que é o que está acontecendo no mundo hoje. Presta atenção. Ele disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quer dizer, as pessoas o procuraram, nosso Senhor Yeshua, não pelo fato de fazer milagres, ou porque ele era profeta, ou porque ele podia dar salvação a eles. Não.
Porque ele multiplicou pão e peixe e ele fazia curas no meio deles. E eles pensavam, se eu seguir o profeta, se eu seguir nosso Senhor Yeshua, nada vai faltar de alimento. E ele disse aqui, vós me procurais não porque os milagres que eu fiz, não. Porque te alimentei. E é isso o perigo da multidão de hoje. As pessoas só querem dar aquilo que vocês querem. Cuidado. As pessoas só querem saciar a tua vontade, meu irmão. E deixa de fazer a vontade do Eterno. Leiam as Escrituras. Algo que eu sempre falo. No versículo 27, eles respondem assim. Nosso Senhor Yeshua disse, trabalhai não pelo alimento que se perde. Quer dizer, me buscai não pelo alimento que se perde. Não. Mas pelo alimento que permanece a vida eterna. Ele está falando dele. Olha, em outras palavras, não me busca só porque eu te dei de alimento. Não, me busca porque tem algo maior e melhor para a tua vida, que é a tua salvação. Mas para isso o Eterno exige muitas coisas, meus irmãos, que não são fáceis, mas também não é difícil. Ele quer entrega tua, meu irmão. Cuidado com a multidão, presta atenção. E ele continua, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o marcou com o seu selo. O Filho do Homem vos dará um alimento melhor, não esse. É isso que ele estava dizendo à multidão. Mas a multidão estava seguindo porque o saciava o alimento, que é perecível. Mas o que o Eterno, por meio do seu Filho amado Yeshua, tinha para nos dar, ou tem para nos dar, é algo melhor e maior, meu irmão, que é a nossa vida eterna. É isso que temos que buscar. E não nossos interesses. Cuidado com a multidão. Muito cuidado com isso, meu irmão. No versículo 28, ele disse-lhe então, o que faremos para trabalhar pelas obras de Deus? E Yeshua respondeu, a obra de Deus é que creia naquele que ele enviou. Devemos crer. Márcio, shalom, meu irmão. Gibson, shalom na tua casa. Devemos crer no Messias. Devemos crer em toda a palavra do Eterno. Buscar entendimento. Buscar sabedoria. Que é desse alimento que precisamos, meus irmãos. É desse alimento. Mas as pessoas hoje não querem buscar esse alimento. Eles querem buscar o alimento que lhes se satisfaz. Que é bênção. Que é prosperidade. Que é paz, que é alegria. Não. Eu vou te mostrar que essa multidão, quando nosso Senhor Yeshua começou a pregar para eles, e falou a ele o verdadeiro alimento, que não era o alimento, o pão e o peixe, não. Era ele sendo o próprio alimento. As pessoas acharam duro demais o ensino. E veja o que aconteceu. Eu gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia, no mesmo capítulo 6 de João, e no versículo 60 ao versículo 68, e vamos entender. Joelma, minha irmã, shalom na tua casa, a paz do Eterno. A gente vai entender o verdadeiro alimento, meu irmão. Ele estava falando dele. Não estava falando do pão e o peixe, não. Mas as pessoas o seguiam porque eram alimentados. Mas quando chega um dado momento, quando ele ouve a verdade, olha o que acontece com a multidão e o que acontece no mundo hoje. As pessoas não querem ouvir verdades, não. As pessoas só querem ter informação, mas não querem ter conhecimento. Acham que informação é conhecimento. Pelo contrário, é da informação que buscamos conhecimento. Cuidado com a multidão. No versículo 60 ele diz assim, vamos lá. Muitos dos seus discípulos ouvindo disseram, essas palavras é dura,
quem pode escutá-la? Olha, eu gostaria que vocês pegassem, né? Depois vocês pegassem, Shirlene, minha irmã, shalom na tua casa, que a paz esteja na tua casa, na tua vida. Eu gostaria que vocês pegassem João capítulo 6 e lessem por completo. É do versículo 1 ao versículo 71. Depois vocês anotam aí, depois você lê. Eu estou pegando alguns versículos para que não fique muito longo, né, e não dê tempo. Então você vai entender com mais calma tudo aquilo que o nosso Senhor Yeshua falou para aquela multidão. Então ele disse, é duro demais para escutar essas palavras que o Senhor disse. Versículo 61, ele diz, compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, e Yeshua disse, isso vos escandaliza? Enquanto vires o Filho do Homem subir aonde estava antes. Fernando, shalom na tua casa, meu irmão. E ele, nosso Senhor Yeshua explica e diz a ele, o Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. A palavra que vos disse são espírito e vida. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. Mas as palavras que vos disse, por mais que seja dura, são espírito e vida. As pessoas lá atrás só queriam alimentar sua carne, né? Só queriam comer pão e peixe. Eles achavam que o alimento do pão e do peixe era essencial para a vida deles. Mas eles precisavam ouvir um alimento que era melhor do que aquele, que era a palavra do nosso Senhor Yeshua. Algo que ele não estava compreendendo. É desse alimento que precisamos, meus irmãos. Luan, shalom, meu irmão, na tua casa, capaz, esteja na tua família. Que o Eterno te abençoe e te dê sabedoria, Luan. É desse alimento que precisamos. É um alimento espiritual. Olha o que ele disse. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. Mas as palavras que vos disse são espírito e vida. Ouve a palavra do Eterno, meu irmão. Leiam as escrituras. Valdemir, fofo, shalom, meu irmão. A paz na tua casa, fofo. Desci, um abraço, meu irmão. Que o Eterno esteja na tua casa e te dê sabedoria da palavra. Então, quando a multidão começou a ouvir o verdadeiro ensinamento do Eterno por meio do seu Filho amado Yeshua, começaram a murmurar. Começaram a murmurar. E ele continua no versículo 64, alguns de vós, porém, não creem. E Yeshua sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e que eram aquele que o entregaria. Aí ele já está falando de Judas, né? E ele dizia, por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, senão que o Pai não conceda. No versículo 66 ele diz assim, a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Entenderam, meus irmãos? Que a caminhada com o Eterno não é fácil. Que essa ideia de bênção, de prosperidade, não é só isso. Veja que quando nosso Senhor Yeshua começou a pregar, começou a falar da verdade e falar que o alimento era Ele, as pessoas acharam meio difícil, né, de seguir. E o texto está dizendo que eles voltaram atrás e foram embora. Por quê? Porque não ouviram aquilo que ele queria. Eles só queriam bênção, eles só queriam se alimentar o seu corpo. E o espiritual estavam nem aí. Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas não querem renúncia. As pessoas não querem obedecer o Eterno. Não, as pessoas querem aquilo que lhes satisfaz. Elas querem ouvir aquilo que lhe agrada.
Elas querem seguir as multidões. Mas cuidado, que a mesma multidão que aplaudiu nosso Senhor Yeshua quando entrou em Jerusalém, foi a mesma multidão que disse crucificam. Então nem sempre a multidão é o teu caminho, meu irmão. Mas o que me deixa mais feliz é a resposta de Pedro ao nosso Senhor Yeshua. Que essa resposta seja a minha resposta e a tua resposta a partir de hoje. Ele disse assim, no versículo 67 de João capítulo 6, ele diz assim, olha a resposta de Pedro. Então disse Yeshua aos 12, não queres também vos partir? Quer dizer, eles foram embora. Juma, shalom, meu irmão, na tua casa. Que o Eterno te dê sabedoria. André, que o Eterno te dê sabedoria, meu irmão. Vocês não querem seguir ele? Vocês não querem ir também? Eles foram embora, vocês não querem? E Pedro dá uma resposta, eu acredito ser uma das respostas mais lindas da Bíblia. Que essa resposta não seja só dele, mas minha e sua. E Pedro disse, Simão Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Não tem para onde correr, meu irmão. Não tem para onde fugir. O único que dá a vida eterna é o Eterno por meio do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Não existe outro caminho de salvação a não ser esse. Não existe. Pedro mesmo falou, para onde iremos nós? Que caminho a seguir? Porque só a ti tem palavras de vida eterna. Só o Eterno, por meio do seu Filho amado Yeshua. É esse o caminho, é a palavra do Eterno, é os mandamentos, é o que te dá a salvação, meu irmão. É tua obediência ao Eterno. Vamos acordar, vamos deixar de seguir a multidão por seguir, não. Cuidado, que as mesmas mãos que te aplaudem pode ser a mesma mão ou a mesma boca, né, que te vaia. As pessoas que te aplaudem podem ser as pessoas que te vaiam amanhã. Cuidado com isso, meu irmão, cuidado. Leiam as Escrituras. Leiam a Bíblia. E tenham uma intimidade com o Eterno. Quando eu falo de mandamento, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre graça e lei, sobre mandamento. Eu quero te dar só um versículozinho. Quando o jovem rico chega diante do nosso Senhor Yeshua e disse, mestre, o que fareis para dar a vida eterna? E ele disse, guarda os mandamentos. Opa, ele falou, guarda os mandamentos que você vai ter vida eterna. Então, há uma necessidade de guardarmos os mandamentos e ter comunhão com o Eterno. Mas a multidão não quer. A multidão não quer. A multidão quer viver do oba-oba, das bênçãos, das graças. Não, meu irmão. Há uma renúncia e uma entrega. Leiam as Escrituras. Eu vou te dar um exemplo que o Eterno falou a Moisés. Está em Êxodo. Está lá no Velho Testamento. No capítulo 23 e no versículo 2. Êxodo, capítulo 23 e versículo 2. Essa ideia de multidão. Anote os textos que eu estou falando e depois você medite. E acompanhe comigo. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, né? Lessem comigo. E depois você tira suas dúvidas. Amém? Êxodo, capítulo 23 e versículo 2. Ele diz assim: não tornareis o partido, ou não tomareis, ou não andai com a multidão para fazerem o mal, nem deporais no processo inclinando para a maioria,
para torcer o direito. Olha o que o Eterno disse a Moisés, para que Moisés dissesse ao povo. Que as pessoas não tomassem conta da maioria, não ficassem pela maioria, para distorcer o direito diante de um tribunal. O que ele quer dizer com isso? É para que, diante da verdade, vocês não fiquem com a maioria, não. Fiquem com a verdade, embora que seja minoria. Porque, como eu sempre falei, eu falei até no começo, o que o Eterno quer não é quantidade, é qualidade. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com a multidão. Eu me reúno com os irmãos e tem de 10 a 15 pessoas. Mas buscamos fazer a vontade do Eterno. Somos falhos, somos, mas buscamos os mandamentos do Eterno. Buscamos agradar o Eterno. Porque sabemos o que Ele tem para nos dar. Lembra do alimento? A gente não busca o Eterno só por um alimento físico, não. Buscamos o Eterno por um alimento espiritual, por algo maior, que está além do nosso conhecer, da nossa convivência, meu irmão. Leiam as Escrituras. Eu vou te dar uma frase que eu acho lindo de Josué. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, Josué, capítulo 24 e versículo 15. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 24 todinho, para que vocês entendam. Mas só vou ler o versículo 15. Só para a gente ter uma compreensão. Josué, capítulo 24 e versículo 15. Ele vai nos dar uma compreensão de que buscar o Eterno, não importa se é multidão ou se é pouca gente, não. Eu busco a verdade. Devemos buscar a verdade. Josué 24 e versículo 15, ele diz assim: porém, se não vos parece bem servir ao Eterno, ele dizendo às pessoas, aquele grupo de pessoas que estavam ali, escolhi hoje a quem quereis servir. Se vocês não querem servir ao Eterno, escolha agora a quem vocês querem seguir. Isso é que Josué está dizendo ao povo. Aos deuses aos quais serviram os vossos pais, do outro lado do rio? Ou aos deuses dos amorreu, em cuja terra agora habitais? E Josué dá uma resposta muito linda, ele diz: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Eterno. Enquanto, olha, em outras palavras, Josué está dizendo: se vocês, multidões, querem servir outro caminho, querem buscar outros caminhos, querem fazer as suas vontades, então façam, porque eu e minha casa serviremos ao Eterno. Tenha esse prazer, meu irmão, de servir a Deus, de buscar a sabedoria e o entendimento nas Escrituras. Sirva o Eterno, meu irmão. Não tenha medo de nada. Não tenha medo. Porque o Eterno está conosco. A nossa salvação, ela vem através da obediência e da sabedoria. Josué, ele não pensou na multidão, não, ele não pensou. Ele não foi pela grande maioria, também não. Ele tinha um desejo no coração dele, de que ele servindo ao Eterno, ele e a casa dele, ele encontraria algo melhor. Que o Eterno estaria presente na vida dele. Porque ele ia buscar verdadeiramente o Eterno. É isso que devemos fazer. Parar de se iludir com multidões e buscar simplesmente o Eterno. Eu quero pegar uma passagem com vocês para que vocês entendam de que o Eterno não quer quantidade, quer qualidade. E de que a gente há uma verdade
que nem todo mundo vai ser salvo. Isso é uma triste realidade. Ele mesmo fala nas suas escrituras. Então eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Lucas capítulo 13, do versículo 22 ao 30. Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 30. Anote, ou se não, acompanhe comigo. Vamos lá, Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 30. 22 ao 30. O nosso Senhor Yeshua disse assim, eu gostaria que vocês prestassem atenção, é muito interessante isso. Versículo 22 ele diz assim: Yeshua atravessando cidades e povoado, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou, quer dizer, nosso Senhor Yeshua ia caminhando. Rafael Santos, meu irmão, que o Eterno te abençoe, te dê sabedoria, e que a gente possa ler as Escrituras, meus irmãos, e entender a vontade do Eterno. Ele ia de povoado em povoado, pregando a palavra, falando do reino. E alguém lhe perguntou no meio do caminho: Senhor, mestre, o rabi, é pequeno o número de pessoas que vão ser salvas? Entenda a pergunta dele. É pequena o número de pessoas que vão ser salvas? E nosso Senhor Yeshua respondeu. Olha a resposta dele. E tenha isso para a sua vida, tá? Ele disse: esforçai-vos. Quer dizer, corra atrás. Busque entendimento, busque sabedoria. Se alerte, cuidado. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. Meus irmãos, olha a resposta dele. Esforçai-vos, quer dizer, busque o entendimento. Busque sabedoria. Leiam as Escrituras. Porque será pequeno o número de pessoas que vão ser salvas. Isso é muito interessante. Porque muitos procurarão entrar e não entrarão. Entenderam? Muitos. Quantidade, multidão. Vão querer entrar. O Eto, shalom, meu irmão, na tua casa. Que o Eterno nos dê sabedoria, meu irmão. Muitos querem entrar. Olha o que ele está dizendo. A multidão vai querer entrar. Mas poucas pessoas entrarão. Então esforçai-vos. Para que você entre, meu irmão, eu e você, entre na vida eterna. Mas precisa ler as Escrituras. Não tem outro jeito. E ele continua dizendo, versículo 25. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vocês de fora começarem a bater a porta dizendo: Senhor, abre-nos, eu responderei. Quer dizer, as pessoas buscam o Eterno de todo jeito. O que ele está dizendo? Quando o dono da casa fecha a porta e as pessoas começam a bater, a porta está fechada, tá? Ele está falando dele. Então quando o Filho do Homem vier com poder e grande glória, julgar essa nação, ele vai levar os salvos. As pessoas que são obedientes ao Eterno vão ser salvas. Ele vai fechar a porta. E as pessoas vão bater, pedindo que ele abra. E ele vai responder: não sei de onde sois. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Mas por que ele está dando essa resposta? Porque as pessoas simplesmente não ouviram a palavra do Eterno, mas viram a multidão e o seguiu. Cuidado com a multidão. E ele disse, então começaram a dizer: nós comemos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos respondeu: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós que pratica a injustiça. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas como se ele dissesse assim:
Em outras palavras, vocês estão ouvindo a mensagem do Eterno através desse programa Momento de Evangelização. Vocês têm que ler a Bíblia para ver se eu estou falando o que está correto ou não. Não fique só ouvindo eu falar. Não. Busque sabedoria. Ele está dizendo, olha, as pessoas pregaram para você. Eles falaram da palavra de Deus para você de forma correta. Eles mandaram você obedecer os mandamentos, você não obedeceu. Então ele disse, aparta de mim, vós que praticais a injustiça. É o contrário de justiça. Justiça é o que pratica a verdade. É o que busca o entendimento com o Eterno. Injustiça é aquele que se afasta do Eterno e segue a multidão, que não tem conhecimento de nada. Cuidado, meus irmãos. É número de poucas pessoas que vão ser salvas. E que nós, pela bondade do Eterno e pela misericórdia do Eterno, estamos nesse meio. Queiram nós. Mas para isso, temos que se esforçar. Manuela, shalom, minha irmã. Que a paz esteja na tua casa. E que o Eterno nos dê sabedoria. É o que precisamos. Então, no versículo 28 ele diz, lá haverá choro e ranger de dente, quando vi Abraão, Isaque e Jacó, e os profetas do reino de Deus, e vós, porém, lançado fora. Eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar na mesa do reino de Deus. Haverá uma ceia, meus irmãos, com Abraão, Isaque e Jacó, com aqueles profetas. Queira nós estemos nessa ceia, nessa mesa. É o que ele está dizendo, mas muitos vão ficar ali fora, porque não obedeceram o Eterno, não buscaram entendimento, acharam que multidão é o correto. Não. Quando você for seguir a multidão, meu irmão, leia as escrituras, veja se a multidão está de acordo com as escrituras. Se tiver, ok. E se não tiver? Diego, shalom, meu irmão. A paz esteja na tua casa e te dê sabedoria. Então vamos praticar a injustiça. Cuidado. Não se iluda com a multidão. Busca o Eterno. E ele finaliza, eis que há últimos que serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso é fantástico. Pessoas que se gabam, dizendo que estão salvos, né? Pessoas que se dizem que a salvação já está com eles, assim por diante. Cuidado. Ele disse que os primeiros podem ser os últimos, e os últimos serão os primeiros. É por isso que eu sempre falo, eu estou no plano do Eterno. O que o Eterno quer? Que guarda o Shabat, eu guardo. O Eterno quer que adore o único Deus, então vamos adorar. Que invocamos o nome do Filho do Eterno, então vamos invocar. Então, eu estou no plano. Se eu vou ser salvo ou não, quem sabe é eu e o Eterno. Quem sabe é a minha caminhada, é a tua caminhada, meu irmão. Até chegar no reino de Deus não é fácil. Quem disse a você que é fácil, está lhe enganando. A caminhada é difícil. Cuidado, meus irmãos. Nem sempre a multidão está correta. Eu quero pegar outro texto para mostrar a vocês de que o povo do Eterno sempre foi minoria. Aquele que busca o Eterno nunca foi quantidade, né? Sempre foi minoria. O povo do Eterno era um povo pequeno. Mas o Eterno deu a ele sabedoria, deu os mandamentos. Cuidado. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 7, e versículo do 6 ao versículo 9. A gente vai ter uma clara compreensão de que o povo do Eterno sempre foi uma minoria. E de que nós devemos sim buscar a sua obediência. E não temer. Não tema. Ele nos deu a esperança de que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a minha esperança. É de que viver nesse caminho tão difícil, de pregar a mensagem às pessoas
que já estão acostumados a ouvir outras coisas, que há muito tempo nos ouviu, que hoje é estranho para eles. É fácil não, meu irmão, é difícil. Mas que a caminhada é longa. Mas há um galardão nos esperando, que é a vida eterna. É isso o meu desejo, é isso que eu espero dele. É por isso que eu não desanimo, meu irmão. Eu vou até o fim. E peço sabedoria ao Eterno todos os dias, que Ele possa me guiar. E possa te guiar também nesse caminho. De que nem sempre quantidade e qualidade. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 ao 9, ele diz assim, vamos lá. Pois tu és um povo consagrado ao Eterno teu Deus. Foi a ti que o Eterno teu Deus escolheu para que pertence a Ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a terra. Olha o que o Eterno está falando ao povo de Israel naquela época. Isso serve para a gente no tempo de hoje. E ele disse no versículo 7, se o Eterno se afeiçoou de vós e vos escolheu, não é porque seres mais numerosos, olha aí, não porque vocês são uma grande nação, não, de todos os povos, não, pelo contrário, vocês são a menor dentre os povos. Então a nação de Israel é uma nação pequena, era uma nação pequena quando o Eterno os escolheu. Mas deu a ele a obediência, deu a ele os mandamentos, deu a ele as leis que hoje servem para nós. As pessoas não entendem isso. Vou fazer um estudo sobre isso. Então você vê que há poucas pessoas. O povo do Eterno era um povo pequeno. Veja que naquela época existiam várias nações, muito numerosas do que ela. Mas o Eterno disse, eu te escolho. O Eterno não escolheu quantidade, veja bem. O Eterno escolheu um povo pequeno, mas que fosse obediente ao Eterno. É isso que o Eterno quer para nós, obediência. E ele disse, e assim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais, por isso o Eterno vos fez sair como um forte e resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Quer dizer, ele tirou lá da escravidão, faraó, ele libertou aquele povo. As pessoas sabem dessa história. Saberás, portanto, que o Eterno teu Deus é o único Eterno, Deus fiel, que mantém a aliança e amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observem os seus mandamentos. Olha que interessante. O amor do Eterno, ele perdura há 1000 gerações. Mas para aquele que o ama, que o respeita e o que obedece os seus mandamentos. Isso serve para mim e para você. Isso serve para nós, meus irmãos. Devemos obedecer o Eterno. Não importa se é quantidade. O que importa é a qualidade. Busque o Eterno. Leiam as Escrituras. Tire essa mentalidade da cabeça de vocês. Tudo aquilo que nos ensinaram há muito tempo atrás. Será que está dentro das Escrituras? Será que aquele povo está seguindo o Eterno? Se questione. Busque sabedoria. Busque entendimento. É isso que precisamos. Eu vou te mostrar de que viver na presença do Eterno requer obediência aos seus mandamentos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 7, e versículo 21, que diz assim, vamos lá. Mateus, capítulo 7, e versículo 21. Mateus, capítulo 7, e versículo 21, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade dele? A gente acabou de ler lá em Deuteronômio. Ele disse o quê? Até 1000 gerações eu abençoo aquele que me ama e que obedece aos meus mandamentos. Então, nosso Senhor Yeshua, quando diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele está falando dos mandamentos também. Precisamos obedecer aos mandamentos do Eterno. Que ideia é essa que acabou os mandamentos? Onde é que está isso nas Escrituras? Não tem. Então, não adianta a gente falar de Deus. Não adianta. Não adianta dizer que eu acredito em Deus só. Ah, porque eu estou frequentando tal instituição, só isso serve? Não, rapaz. A gente precisa buscar o conhecimento e ser obediente ao Eterno através dos seus mandamentos e aquilo que está escrito. Só assim vamos conseguir a vida eterna. Há muitas pessoas falando do Eterno. A gente vê aí na internet. Mas ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará, só os que fizerem a vontade do Pai que está no céu. Não adianta só falar de Deus, não. Eu tenho que praticar. Eu tenho que ser luz no mundo. Eu tenho que ser exemplo para as pessoas. E eu tenho que ensinar as pessoas de forma correta aquilo que está dentro das Escrituras. É por isso que esse programa, o Momento de Evangelização, é justamente para isso. Para mostrar a vocês as verdades que estão escondidas dentro da Bíblia. Há muita coisa escondida. Mas o mundo não vai revelar se vocês não buscarem. Não vai revelar a vocês. Aí vocês vão ficar seguindo a multidão. Vocês não vão seguir o Eterno. Vocês vão seguir a multidão. Abra sua Bíblia para a gente ter uma clara compreensão. Em Mateus capítulo 15, versículo do 8 ao 9. Mateus capítulo 15, versículo do 8 ao 9. Anote. Depois você lê. Para você ver se eu estou falando o que está escrito ou não. Me questione. Eu não quero ser só Valmir está certo. Não. Valmir simplesmente é um servo do Eterno que quer falar a verdade. Que quer ser obediente ao Eterno. Embora que isso requer renúncia, que isso requer conflito com o mundo. Não importa. Certa vez o apóstolo Pedro disse: mestre, deixamos tudo para trás para te seguir. O que ganharemos com isso? Ele olhou para ele e disse: olha, aquele que deixar pai, mãe, filho, amigos, bens materiais, para me seguir, ganhará 100 vezes mais. Essa é minha esperança, meu irmão, e que seja a tua esperança. Que a gente não deve se apegar aos bens materiais, ou às pessoas daqui da terra, ou se apegar à multidão. Não, deve se apegar ao Eterno. E quando ele diz deixar pai, mãe, filho, não é que vocês vão deixar ou sair de casa e deixar seus pais e suas mães. Não, entenda. É de que o primeiro amor tem que ser do Eterno. Se as pessoas de casa não querem seguir o Eterno com você, então você tem que seguir. Porque teu amor tem que ser do Eterno. O primeiro amor é do Eterno. A tua obediência tem que ser do Eterno. Então em Mateus capítulo 15, versículo do 8 ao 9, ele diz assim. Mateus capítulo 15, versículo do 8 ao 9, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam o culto e passam a fazer ensinamento feito pelas mãos humanas. Há muita doutrina humana, há muitos mandamentos humanos que não são do Eterno, que não é de Deus. Mas para isso, Valmir, como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber? Lendo as Escrituras. Não existe outra maneira. Eu posso aqui explicar a vocês tantos mandamentos que o mundo inventa e diz que é do Eterno e não é. Eu posso falar para vocês. Mas eu não quero que fique só a mim, eu falando, não. Eu quero que vocês peguem a Bíblia e comecem a ler e entender que está nas Escrituras isso. Que aquela multidão que falou não está na Bíblia, então eu não vou seguir. Então eu não vou para lá. Então esse povo às vezes honra com lábios, só com os lábios, mas o coração desse povo
está longe do eterno, longe da obediência, porque eles não querem guardar os seus mandamentos, eles não querem obedecer o eterno, eles não querem fazer a vontade do eterno. Não, eles querem fazer suas próprias vontades. Eles querem seguir seus interesses. O intuito desse programa não é isso. Eu quero que você me questione. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e esses textos que eu coloquei para vocês possam ler em casa e se questionar. E falar para mim: ó, Valmir, foi assim, assim, assim. A gente vai sentar e vai conversar. Se questione, não deixe as pessoas falarem por você. Não faça isso. Não siga a multidão. Não se iluda por quantidade. Não. Veja se eles estão de acordo com as Escrituras. Eu quero aqui fazer algo bem interessante, né? Eu quero fazer algumas explicações da questão de multidão. Lembra de Zaqueu, que está em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10, vocês possam ler depois, anote, depois você lê. Veja que Zaqueu, vocês vão ver quando você lê, ouviu falar de um profeta que ia passar naquele local. E Zaqueu queria ver aquele profeta. Mas quem impedia o Zaqueu de ver? A multidão, meus irmãos. A multidão impedia Zaqueu de ver a verdade que era o nosso Senhor Yeshua. E ele teve que subir numa árvore para ver. Mas lembre-se, pegando dessa explicação, a multidão o impedia. Talvez a multidão esteja te impedindo de ver a verdade. Outro exemplo, a mulher de fluxos de sangue. Está em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34. Anote e depois você lê. Eu não vou ler, só estou dando uma explicação de que às vezes a multidão te impede de chegar à verdade. A mulher de fluxos de sangue, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com todos os médicos. Ela não obteve cura. Mas ela ouviu que naquele local ia passar um profeta, nosso Senhor Yeshua. E disseram a ela: esse homem pode te curar. E ao chegar nesse homem, ela não conseguia chegar a ele, porque a multidão impedia. Jackson, boa noite, shalom na tua casa, na tua família, que o Eterno te dê sabedoria. A multidão impedia a mulher de fluxo de sangue chegar ao Messias, ao nosso Senhor Yeshua. Veja, mas ela arrastando com força se dedicou e tocou nela no sit-sit, no manto dele, e foi curada. Mas houve uma insistência dela para romper a barreira da multidão. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Veja que Zaqueu, para chegar ao nosso Senhor Yeshua, a multidão o impedia. A mulher de fluxo de sangue, a multidão o impedia, mas eles arrumaram um jeito de chegar à verdade, de tocar no Messias. Eu vou te dar outro exemplo. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Anotem, tá? Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Fala do cego Bartimeu. Era um homem cego. Ele disse: ó, quem é que está passando por aí? Ele disse: ah, nosso Senhor Yeshua, o profeta. Ele disse: esse homem pode me curar. E a multidão não deixava ele chegar ao nosso Messias para receber a cura. Mas quem impedia de chegar até ele? A multidão, meus irmãos. Cuidado. A multidão às vezes cega nós. A multidão às vezes não deixa a gente ver o que está além da multidão, que é a verdade do Eterno. Cuidado, meus irmãos, com a multidão. Mas mesmo assim, ele conseguiu a cura porque ele foi insistente. E conseguiu. Seja insistente. Busque sabedoria do Eterno. Não desista. Se a multidão disse que você não consegue, você vai conseguir. Eu não estou falando só de bênção, estou falando que você vai conseguir ler as Escrituras, ser obediente ao Eterno, andar no caminho que não é fácil e conseguir a salvação. Amém? Meus irmãos, tem outros textos aqui que eu queria colocar, mas estamos chegando ao nosso fim, né? Mas eu queria falar outro texto só para a gente finalizar.
para a gente concluir tudo isso, está em Isaías, capítulo 1, e versículo 10 ao 20. Vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, algo bem interessante aqui. Só para a gente compreender de que precisamos obedecer o Eterno para adquirir bênçãos e graças. Essa ideia de eu falar para você que estou profetizando na tua vida, que Deus está entrando na tua casa, que é salvação, não, não, não. Você precisa ser obediente. Eu posso falar tudo isso. E você, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para o Eterno? É isso que precisamos fazer. As pessoas não incentivam você a ler a Bíblia. Eu, com esse programa Momento de Evangelização, eu incentivo você a ler as Escrituras. A me questionar. A questionar o próximo, aquele que está falando da Bíblia. Questione ele. Vamos lá, Isaías, capítulo 1, e versículo 10 ao versículo 20, para a gente finalizar. E diz assim: ouvi a palavra do Eterno, lembrando que é o Eterno falando ao profeta Isaías, para não pegar texto isolado. Eu não gosto de pegar texto isolado. É o Eterno falando ao profeta Isaías, para que o profeta Isaías falasse ao povo de Israel que estava se corrompendo, estava sendo desobediente ao Eterno. Então isso serve para nós hoje. Essa mensagem serve para aquelas pessoas que estão longe do Eterno. Essa mensagem seja para as pessoas que não estão buscando as verdades. Entendendo? De que se a gente buscar o Eterno, a gente vai conseguir bênção. Não é só falar, não, eu tenho que buscar. Vamos lá. Diz assim, versículo 10. Ouvi a palavra do Eterno, chefe de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Por que ele está dizendo isso? Porque o povo estava tão desobediente ao Eterno, que ele estava comparando o povo do Eterno com Sodoma e Gomorra. E todo mundo sabe essa história, né? O Eterno destruiu Sodoma e Gomorra por conta da desobediência. Então ele está comparando aqui o povo do Eterno, e eu acredito que está comparando o povo do Eterno com Sodoma e Gomorra, pela desobediência do povo que estava naquele momento. E o Eterno falando pelo profeta Isaías para ele profetizar. E é isso que eu quero fazer na vida de vocês. E se examine. Veja onde você está. Se está com a multidão, se está com o Eterno. Vamos lá. No versículo 11 ele diz: que me importa os vossos inúmeros sacrifícios? Diz o Eterno. Estou farto dos seus holocaustos, de carneiros e gorduras de bezerros cevados, ao sangue de touros, ao cordeiros e bodes, o que tem um prazer. O que é que ele está dizendo? Antigamente as pessoas sacrificavam animais para oferecer o Eterno e agradavam o Eterno por isso. E ele está dizendo: para que esses sacrifícios de animais? Isso não me agrada. Vocês têm que ser obedientes. Só sacrificar? Não, não, não. Só fazer obra? Não quero, eu quero obediência. Isso não está me agradando, é isso que ele está dizendo. Versículo 12. Quando virdes a minha presença, quem vos pedi que piseis nos meus átrios ou no meu pátio? Basta de trazer oferendas vãs, oferendas que não servem. Elas são para mim incenso abominável. Lua nova, saldo e assembleia, não posso suportar falsidade e solenidade. Quer dizer, as pessoas, né, nas escrituras, isso aí eu vou fazer um estudo sobre elas, comemoram a lua nova, gente comemora o sábado. A assembleia que ele fala é um culto, é a reunião entre os irmãos. Então o que é que vocês estão fazendo com isso? Guardando o sábado, fazendo culto? Se vocês estão sendo desobedientes a mim, isso não está me agradando. É isso que o Eterno está falando ao povo. Isso pode falar para vocês. Essa mensagem pode ser para nós. Nós devemos nos examinar. Estamos de acordo com a palavra ou não? Vamos lá. E no versículo 14 ele diz: vossas luas novas e as vossas festas, minha alma a detesta. Elas são para mim um fardo, estou cansado de carregá-lo. Como eu falei. Versículo 15. Quando estendeis vossas mãos, desvio dos vossos olhos, desvio dos vossos olhos, ainda que multiplique as orações, não vos ouvirei, vossas mãos estão cheias de sangue. O que é que ele está dizendo no versículo 15? Embora que vocês orem bastante,
Dobre seus joelhos no chão. Orem todos os dias. Se vocês não forem obedientes a mim, suas orações são vãs. Eu não vou ouvir a tua oração, porque você não está sendo obediente ao Eterno. Está vendo o grande problema do mundo? As pessoas às vezes oram ao Eterno, ficam orando, mas temos que ter comunhão com o Eterno. Mas será que estamos obedientes ao Eterno? É algo de se pensar, é algo de se raciocinar, é algo de colocar a nossa mente no lugar e procurar a verdade do Eterno. E Ele está dizendo, vocês podem orar, mas eu não vou te escutar, porque vocês estão sendo desobedientes a mim. Então só oração não vale, tem que ter obediência. Vamos lá. E versículo 16. Lavai-vos e purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más ações, cessai de praticar o mal. Quer dizer, lavais e purificar significa ser uma pessoa nova. Purificar significa se limpar. Obedecer o Eterno e não obedecer ao mundo ou à multidão, como eu falei. E deixar de fazer o mal, praticar o mal, o que é? Praticar a injustiça. Deixar de não fazer aquilo que o Eterno mandou. No versículo 17 ele diz, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigir o opressor, fazer justiça ao órfão, defender a causa da viúva. Aprendei a fazer o bem, a obedecer os mandamentos, meus irmãos, a ler as escrituras, ajudar o necessitado, alguém que bater na tua casa, não importa quem seja. Alimenta, dá alimento àquele cidadão. Ajuda o próximo. É o que ele está dizendo. Ah, homem, mas o cara que bateu na minha porta é novo. Não tem problema. Nosso Senhor Yeshua disse, dai com a mão direita, que a esquerda não possa ver. Faça a tua parte. E no versículo 18 ele diz, então se poderemos discutir, diz o Eterno, ainda que vossos pecados sejam como escarlates, tornar-se-ão salvos como a neve, alvos como a neves, ainda que sejam vermelhos como os carmesins, tornar-se-ão como lã. Escarlate é uma cor vermelha, carmesim é uma cor vermelha. Ele está falando, mesmo que vocês sejam como escarlate, quer dizer, vivem em pecado, e eu lhe purificarei, deixarei você como lã, como algo puro, branquinho, limpo. Mas para isso você tem que se voltar ao Eterno, amar o próximo, como a gente acabou de ver, obedecer os mandamentos do Eterno, saber a vontade do Eterno em nossas vidas. Aí sim, o Eterno há de te livrar de todo o mal, há de te abençoar, há de te limpar da imundície do mundo. Mas para isso devemos seguir o Eterno, ler as Escrituras e não olhar para a multidão, olhar para o Eterno. E para finalizar, versículo 19, ele diz, se quiseres obedecer, comereis do fruto precioso da terra. Quer dizer, as bênçãos vão vir se obedecer. Versículo 20, mas se vos recusares e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis o que a boca do Eterno falou. Quer dizer, se vocês se recusarem a obedecer o Eterno, a fazer a vontade do Eterno e procurar fazer a vontade da multidão, o Eterno disse vai te condenar. O Eterno disse que vai te condenar. Cuidado. Cuidado, meus irmãos, com a multidão. Nem sempre a multidão é o lugar certo. Não. O lugar certo é o Eterno. Embora que seja poucas pessoas, Ele quer qualidade, Ele não quer quantidade. Amém? Meus irmãos, eu vou citar aqui a bênção que eu sempre falo, está em Números, capítulo 6, versículo 22 ao 27. É uma bênção que o Eterno deu a Moisés, para que Moisés falasse a Arão, para que Arão falasse o povo e o abençoasse. E dessa forma eu quero abençoar todos aqueles que estavam me ouvindo, os que vão me ouvir. Que com essa bênção ela possa entrar na tua casa. E que Ele possa te dar sabedoria, meu irmão. Participe desse programa, tá? Eu não vou falar de instituição A, de instituição B, não, isso não me importa. Eu vou falar da palavra do Eterno. Certa vez nosso Senhor Yeshua disse,
ele falando com os fariseus, ele disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas a palavra é que vos julga. Então vai ter coisas que eu vou falar aqui que vocês vão ficar desconfortável. Mas entenda, é a palavra, não é eu que estou te julgando, é a palavra do Eterno. Porque simplesmente você ainda não ouviu as verdades que estão dentro das Escrituras, que foram omitidas da gente há muito tempo. Renata, shalom, minha irmã. Baru, Hashem, Baruhu, bendito seja. Quelão, glória ao Eterno, meu irmão. Leia as Escrituras. Para finalizar, vamos com a bênção, né? Números capítulo 6, versículo 22 ao 27 diz assim: o Eterno falou a Moisés e disse: falai a Arão e a seus filhos dizeis: assim abençoarás ao povo e dizeis: o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Silvânia, shalom, minha irmã, paz do Eterno. O Eterno mostre sobre ti tua face, te conceda shalom, te conceda paz, te conceda alegria, felicidade, união. Porão assim o meu nome nos filhos de Israel e o abençoo. Meus irmãos, estamos chegando no final do nosso programa. Quero desejar a vocês um shalom, a paz do Eterno. E que lembre-se, antes de ir à multidão, procure sabedoria. Às vezes, a multidão não é a multidão que está seguindo o Eterno. Ah, Valmir, mas por quê? Você tem que ler. Se você ler, você vai entender. Amém? Fique em paz, meus irmãos, até terça-feira que vem, nesse mesmo horário, de 8 às 9. Momento de evangelização, esse programa que chegou na tua casa, na tua vida para evangelizar, para falar da verdade do Eterno. Fique em paz, meu irmão, e que o Eterno nos abençoe. Rafael, que o Eterno te abençoe, tá? Te dê sabedoria. Fique em paz e que o Eterno nos abençoe. Amém?